Dofon, corre aqui, que a gente está voltando com o quadro Mistérios de Axé. E hoje a gente vai contar a história que uma filha de Oxum mandou pra gente, mas ela solicitou que a identidade dela permanecesse em segredo. Então a gente vai manter essa privacidade e vamos chamá-la daqui por diante de Dofona. A Dofona, na época ainda, nem a Bian era, frequentava uma igreja e ela foi pega aos beijos com a filha do pastor. Pois é, elas tinham uns 18 anos na época e foi um bafafá, um escândalo, abafa daqui, abafa dali, expulsaram-na da igreja e o pastor, pai da outra moça, que elas estavam super apaixonadinhas, mandou essa menina para o exterior. Ela, que já não estava bem emocionalmente pela luta interna contra a sua própria orientação sexual, com o acontecido, ela caiu nos braços da depressão. Foi quando uma amiga de infância da Dofona, que tinha uma tia que era Ialorixá, começou a insistir com ela para que elas fossem até o terreiro. Obviamente, né, com todas as preconcepções, isso foi assim, fim de carreira, isso jamais aconteceria. E essa amiga ficou insistindo, insistindo, até que um dia ela dormiu na casa de Dofona e ficou martelando na cabeça dela. Conseguiu convencê-la, aí elas acordaram muito de madrugadinha, essa amiga ainda tentou convencê-la a tomar um banho, porque havia uns 3 dias que ela não tomava banho, e foi desembaraçar aquele cabelo longo, todo cheio de ponta, que não se cortava por conta da igreja, e ela carinhosamente, pacientemente desembaraçou aquele cabelo, fez uma trança para que ela se sentisse mais confortável. E elas saíram de casa, eram umas 4:30 da manhã. Daqui a pouquinho, elas acabaram de chegar na praia, estava chegando a procissão. Aquele povo de branco, com os balaios na cabeça, as ânforas, tudo muito bonito, tudo muito cheiroso, cheirando a alfazema. A coisa mais linda, aquelas pessoas cantando, sorrindo, aquelas cantigas que iam espargindo alegria pelo ar. Quando as iaôs colocaram o pé na areia, as iabás de água as pegaram. E aí foi ainda mais bonito que aquele som de marulhar exalando das bocas das iaôs, e as suas iabás começaram a dançar naquela areia, segurando com uma das mãos o balaio e a outra a pontinha da saia, e foram dançando em direção ao mar, onde já tinha um barquinho esperando para receber os presentes das águas. A Dofona conta que ela não entendia por que aquilo tudo mexia tanto com ela. Ela falava que eram arrepios no corpo todo e uma vontade de chorar que de repente ela não conseguiu mais segurar. E ela chorava copiosamente. Era tudo muito diferente de tudo aquilo que ensinaram para ela. Ela veio naquela expectativa de encontrar alguma coisa demonizada, mas na verdade era tudo muito bonito. Quando tudo terminou, elas foram acompanhando o cortejo de volta para o terreiro. Elas foram dentro do carro da amiga. Quando chegou lá na porta do terreiro, a amiga ajudou a descer, porque ela ainda não conseguia parar de tremer e de chorar. Aquilo era um choro de anos de dor, de angústia, de repressão. Aí, com o braço em torno do ombro dela, elas foram entrando no terreiro e quando passou pela porteira, a Dofona caiu e foi bolando até os pés da Ialorixá, que estava vindo de encontro a elas. Aí corta para algumas horas depois, a Dofona acordando lá no Sabagi, deitada numa esteira, pés descalços, aquilo tudo muito tranquilo, sem barulho nenhum. E de repente ela ouve alguma coisa caindo no chão do lado de fora e um marulhar, como se fosse um chorinho lamentativo. E entrou pela porta uma moça de pele muito preta, vestida de branco, os olhos fechados e as mãos do lado do corpo. Essa moça sentou na esteira junto com ela e a puxou para o colo dela e ficou
ninando ela, como se fosse uma criança. Aí ela já voltou a chorar novamente. Ela não sabia quem era aquela moça, ela não sabia nem o que era, se era um espírito, o que é. Ela só queria se entregar àquele acalanto, aquele colo de água que estava naquele momento ninando o coração e a alma dela. De repente, algumas pessoas entraram pela porta e se emocionaram junto com a Dofona. Passado um longo tempo, que não se sabe dimensionar quanto, essa moça se levantou, foi até os pés da Iá, se ajoelhou aos pés dela, segurou em suas pernas, ela deu aquele tranquinho para trás, olhou para Iá, pediu a bênção e a Iaô estava de volta. A Iá então foi até a menina, abraçou-a, acalmou-a, disse que estavam aguardando que ela acordasse para explicar tudo para ela. Pediu que ela fosse tomar um banho de folhas, entregou a ela uma roupa limpinha e disse para passar na cozinha para pegar um prato de sopa. Afinal de contas, a amiga já tinha dito que havia muitos dias que ela não conseguia comer direito. E lá na mesa do jogo foi explicado a ela que ela era filha de Oxum e que aquele processo de adoecimento de Ori, a depressão, tinha atraído para a vida dela Iku. E que Iku estava com fome da vida dela. E solicitou que começasse um tratamento da maneira mais urgente possível para tentar salvar a vida dela. Então foram passados ebós, banhos, indicação de Obi, e daquele momento em diante a Dofona começou a se cuidar naquela casa. E um ano depois, na próxima festa das Iabás, ela se tornou Dofona de Oxum. Obviamente com toda a resistência da família evangélica, mas com a anuência da mãe, que percebeu que se ela não aceitasse aquilo, ela correria o risco de perder a filha, porque era evidente a melhora da filha a partir do momento que ela começou a frequentar o terreiro. Então ela teve que aceitar o caminho espiritual da filha diferente do dela para que essa filha continuasse viva. E aquele cabelo imenso, cultivado por anos sem cortar, foi entregue a Alodê. E não só a aparência da Dofona mudou, mas como toda a sua vida se transformou. A Dofona hoje está bem, está feliz como nunca antes na vida, voltou para a faculdade, está cuidando da depressão, arranjou uma namorada que também é de terreiro e segue mediando essas dificuldades entre a vida dela no terreiro e todo o preconceito que a família ainda traz. E agora, às vésperas de pagar a obrigação de um ano, ela diz que enviar esse depoimento para o quadro Mistérios de Axé é uma declaração de amor ao Oxum e de gratidão a todas as pessoas que possibilitaram que ela se iniciasse. Porque ela tem plena convicção que se ela não tivesse adentrado aquele roncó, ela não estaria mais viva hoje. Fica aqui o nosso agradecimento ao Oxum por ter acolhido, por ter preservado a vida da Dofona. Se você também quer enviar a sua história para o quadro Mistérios de Axé, envia para esse e-mail que vai aparecer aqui na tela. Por escrito para esse e-mail, tá bom? Porque daí eu vou fazendo esses relatos daqui por diante com um pouquinho mais de constância. Vou voltar aos outros relatos que eu já tenho aqui, mas pode mandar o seu também. Um ótimo sábado para todas as pessoas e que as bênçãos de Mamãe Oxum se derramem sobre nós. Observação: estou aqui administrando uma infecção de garganta, então desculpa essa voz meio fanha. Beijo! Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.